mas um tema polêmico. Nós iremos entrar aqui em um tópico chamado casamento. De acordo com a Bíblia, casamento é uma bênção de Deus. Pastor, o senhor pode explicar para a gente por que hoje em dia há tanta separação e as pessoas praticamente não se casam mais? O porquê de tanta separação? Roberto Carlos, é uma boa pergunta, porque realmente é uma pergunta meio polêmica mesmo, não é isso que você disse? Exato. Se pouco casa hoje, porque se usa um ditado aí popular no mundo, que amigado com fé, casado é. Mas isso é uma baita de uma mentira do diabo tem trazido para o povo, fazendo que as pessoas venham se distanciar daquilo que é verdadeiro vindo da parte de Deus, porque o casamento ele realmente é uma bênção. Lá no princípio da Bíblia a gente vai ver Adão e Eva, Deus fez o homem e Deus tirou da costela do homem ali e fez uma disjuntura, porque viu a necessidade do homem, que não era bom que o homem ficasse só. Mas os dias vão passando e as coisas vão muito acontecendo nos dias de hoje, e mesmo no meio do Evangelho, no nosso meio, há uma coisa que tem muito acontecido. E uma das coisas que muito tem acontecido é a falta de amor. A falta de amor é uma das coisas que tem trazido separações. As separações estão acontecendo muito no meio do Evangelho. Aí você pergunta, né, o porquê tanta separação? É tanta separação porque a Bíblia nos ensina que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. É o que tem acontecido. Mas na vida 2, que é a vida conjugal, a Bíblia nos ensina que quando duas pessoas se unem, se torna uma só carne. Mas quando duas pessoas se unem e se tornam uma só carne, ela precisa ter a compreensão, o entendimento também, vindo da parte de Deus. A pessoa realmente tem que crer que ela foi selada por Deus. E a Bíblia nos ensina também que o que Deus une não separa o homem. Aí entra a questão, por que tanta separação? Já não é permitido por Deus separação. A separação de uma vida conjugal não é permitida por Deus. Há um ponto aqui que leva a nós cristãos e a maioria dos evangélicos a entender que por um motivo só pode até acontecer a pessoa se separar. Mas o que acontece nos dias de hoje, Roberto Carlos, é que as pessoas estão se separando por qualquer tipo de coisa. Desentendeu, não está suportando mais a outra pessoa, já está querendo separar. Vamos separar, vamos divorciar, vamos cada um para o seu canto, vou voltar para minha mãe, vou voltar para o meu pai, cada um para o seu canto. Assim vai ser melhor, nós vamos viver melhor. Mas isto, eu vejo que são pessoas que estão distanciando de Deus. O porquê distanciando de Deus? Porque estão deixando de lado o conhecimento que teve ou que está aprendendo. Por que nós estamos dentro da igreja, Roberto Carlos? Nós estamos não só para vir para dentro da igreja orar, pedir a Deus alguma coisa, mas nós viemos para dentro da igreja para aprender. Aprender o que? A palavra de Deus. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós vamos entender o porquê das coisas. Nós vamos entender aquilo que pode e aquilo também que não pode. A Bíblia nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí eu entro
aqui, eu quero aqui ler em 1 Coríntios, para a gente ficar bem esclarecido do que a Bíblia fala, porque eu não posso aqui falar o que eu acho, o que eu penso, eu tenho que falar tudo baseado dentro da Bíblia, né? Porque como ministro da Palavra de Deus, eu estou aqui para ensinar o que a Bíblia diz, não o que eu acho, o que eu penso, né? Então eu quero ler aqui, Roberto Carlos, para você que fez essa pergunta e para os ouvintes que vão ouvir, né, essa gravação. Em 1 Coríntios, capítulo 7, mas nós vamos pegar ainda alguns outros lugares que a Bíblia fala em referente à separação, né, que não se deve. Eu gosto muito da Bíblia, Roberto Carlos. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a não errar, né? Nos ensina a andar de maneira correta, e assim a gente fazendo, a gente é beneficiado com as bênçãos de Deus. Eu costumo dizer, pastor, que a Bíblia, para mim, ela é um manual que Deus deixa para que a gente possamos seguir a nossa vida correta. Muito bem, Roberto Carlos, é isso aí. Eu também vejo um pouco dessa forma também. Manual da vida. Manual da Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de lado esse manual. Mas é esse manual que nos conduz, né, para uma vida com Deus, nos conduz para uma melhora de vida. Coríntios 7, versículo 10 e 11, né, como eu falei. Olha o que diz, Roberto Carlos. Ora, aos casados, o apóstolo Paulo dizendo aqui, ora, aos casados ordeno, não ele, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não aparte de sua mulher. Se alguém tem dúvida, procura no Manual da Vida, que é a Bíblia Sagrada, que vai encontrar, correto? Correto, Roberto Carlos. Olha só a clareza e a boa colocação que o apóstolo Paulo ele deixou para nós na Sagrada Escritura, dizendo que aos casados ordena não ele, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. E se porém ela vier a separar-se, que não se case. Olha a opção que a pessoa casada ela fica. Não convém vir separar. Mas se acontecer separar, fica sem marido. E da mesma forma que nós continuamos a ler no versículo 11, fala do marido também para não apartar de sua mulher. Então a gente aprende aqui que separação não se deve fazer. Aí você pode fazer uma pergunta talvez em cima de outra pergunta de maneira mais clara. Mas enquanto há erro entre partes, alguém cometeu adultério. Aí eu quero ler lá em Mateus capítulo 19, versículo 3. Pastor, então casamento de acordo com a Bíblia é realmente para uma vez só? É uma vez só. Assim eu creio, porque o que eu aprendo é o que a Bíblia me ensina. E o que eu procuro trazer para a minha vida é aquilo que eu creio. E o que eu creio é na Bíblia, na Palavra de Deus. Sei que há muitas dificuldades, Roberto Carlos, para a pessoa entender nos dias de hoje. Mas a gente precisa realmente nos apoiar naquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Se a Bíblia está falando que é assim, a gente tem que adotar para nós, é assim, pronto, acabou. Não adianta a gente procurar facilidade, como eu disse,
que muitas pessoas, por qualquer coisa, estão separando, não suporta porque fala demais, não suporta porque faz isso, faz assado, não suporta por causa disso, não suporta por causa daquilo. E elas acham que separando e casando de novo, esse tipo de coisa vai acabar, mas muito pelo contrário, não acaba, porque sempre vai deparar com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, porque viver a dois não é fácil. Mas o importante para a gente é adquirir a palavra de Deus e crer que a gente tem que permanecer suportando um ao outro, porque isso também é Bíblia. A Bíblia nos ensina que é para a gente suportar uns aos outros no amor. E nós temos uma grande vantagem quando vier no nosso coração uma falta de amor, nós temos a presença do Espírito de Deus para nós clamarmos a Ele, para que Ele venha e nos entra e nos traz algo que venha nos aquecer para que venhamos ter amor a qual necessitamos a ter. Mas vamos lá, Roberto Carlos. Pastor, enquanto o senhor procura, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não erra. É isso aí. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não erra. E a gente precisa crer nesta realidade. Correto. Mateus capítulo... Isto. Mateus capítulo 3. É muitos capítulos, é muitos versículos, né? Eu me alegro quando eu começo a andar na Bíblia, porque eu gosto de ter intimidade com a Bíblia. Mas vamos lá. Mateus capítulo 19, desculpa, falei capítulo 3, não foi? O versículo é versículo 3, que diz assim. Capítulo 19, versículo 3. Um pouco adiante. E como a gente estava dizendo, a Bíblia é infinita, né? Ela praticamente não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você aprende e descobre que você leu coisa que você não leu antes. É isso aí. Então vamos ler aqui a leitura. Vieram a ele alguns escribas e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso eu já tinha citado, que a Bíblia diz. Olha só em frente. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus o juntou, não o separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, e é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. E aquele casar com a repudiada, comete adultério. Olha o que a Bíblia diz claramente. Eu posso aqui resumir um pouco o que foi lido. Aquele que separar por causa de adultério, pode até acontecer ser válido a separação. Mas nós vemos uma parte aqui muito interessante, Roberto Carlos, que Jesus falou que aquele que casar com a repudiada, ou seja, com a separada,
comete adultério, ou seja, vai ficar debaixo do pecado. Aí é duro para mim, como pastor ministro do Evangelho, dizer: tem muita gente vivendo debaixo do pecado, porque estão separando e casando, separando e casando, separando e casando. Estão adulterando. E é muito importante a gente não procurar facilidade ao mercado para aquilo que achamos melhor para viver. É muito importante a gente basear a nossa vida de acordo com o que as Sagradas Escrituras nos diz. Aqui nós lemos um trecho muito importante, eu creio que você entendeu, acerca do único motivo que o homem ou a mulher pode se separar é por causa do adultério. Só que hoje, a maioria das separações não é por causa do adultério. E estão acontecendo separações, as pessoas estão separando, se casando de novo, 2, 3 vezes e até mais. E o pior de tudo, Roberto Carlos, nos dias de hoje, que são líderes, estão estragando os exemplos que era para estar dando para o povo nas suas igrejas. As pessoas estão ficando, na verdade, confusas, porque olha, líderes, nessa situação de casa, descasa, casa e separa e casa de novo, eles, por não buscar conhecimento claro da Bíblia e espelhar em homens, eles acham que pode fazer isso também. Então, quando começa a ter problema na vida conjugal, porque sempre vai ter problema na vida conjugal, porque viver a dois não é fácil, eu já falei isso aqui, não já? Viver a dois não é fácil. Mas os problemas na vida conjugal, eu tenho a certeza que qualquer cristão que serve a Deus, que teme a Deus, ele vai conseguir superar, a sair dos problemas e estar vivendo uma só carne. Mas para isso, precisa trazer a Bíblia para dentro de si. Eu espero que essa resposta, Roberto Carlos, que aqui eu deixo, talvez não de uma maneira talvez mais clara, do jeito que os ouvintes e até você mesmo pudessem entender melhor. Mas eu acredito que Deus, Ele vai a cada dia acrescentar na nossa vida o conhecimento que precisamos. Pastor, então, casamento é para uma vez só, e separando não deve se casar de novo, correto? Só para finalizar. Correto, Roberto Carlos. Só que nós vemos aqui que só há uma base para poder separar, se for por causa do adultério. Espero que você entendeu a leitura aqui, certo? Correto, correto. Mas é melhor a pessoa, ainda acima de tudo, não separar. Se houver condições da pessoa pagar um preço, recuperar, restituir o seu casamento, é melhor. Porque todas as vezes que a pessoa separa para casar de novo, com certeza o peso, os problemas vai ser maior para frente. Então é melhor você enfrentar hoje aqui, dar a volta por cima, pagar um preço, restituir o que precisa ser restituído, do que ficar tentando vida para frente, porque a tendência é só aumentar a carga de problema. Eu disse que o tema era polêmico, então a gente fecha esse bloco